Podemos começar? 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E todos dizem amém. O corpo de Cristo. Nós somos os membros, cada um. Eu, você é um membro do corpo de Cristo, amém? E nós, a igreja do Senhor, formamos o corpo de Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta, é o quebra-gelo desta semana, para você começar a meditar e em poucas palavras compartilhar na sua célula. Como você se sente no corpo de Cristo? Como você se sente? Você se sente bem? Você se descobriu? Você entende que você está cumprindo o propósito como membro desse corpo? A pergunta é esta: como você se sente no corpo de Cristo? Você entende que essa pedra, que é você, que ela está colocada no lugar certo, que ela está cumprindo a função? Ok, você vai poder responder isso lá na sua célula, amém? Então Paulo, numa metáfora, compara de forma brilhante a igreja ao corpo biológico. Paulo, numa metáfora, ele faz essa comparação com muita propriedade, com muita revelação. Irmãos, e como tem revelação nesse texto. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele compreende que a igreja é igual a um corpo e tem muitos membros, e um é totalmente dependente do outro. Amém? Nós somos dependentes uns dos outros. Assim como o corpo biológico, assim como o dedo depende da mão, do braço, assim também é a igreja do Senhor. Nós dependemos uns dos outros. Mas o mais tremendo
O mais lindo quando nós falamos do corpo de Cristo é que nós temos como corpo de Cristo uma cabeça. Nós temos alguém que é cabeça sobre nós, que é Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E lá em Colossenses 1, versículo 18, diz que Ele é o cabeça do corpo da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Amém, irmãos? E aqui no versículo 27, você vai ficar aí nele. Tem aqui esta palavra tão tremenda que diz que: ora, vós sois o corpo e seus membros em particular. Olha só a importância que é dado para mim, que é dado para você. Nós somos em particular. Isso fala de uma certa intimidade. Nós somos em particular membros desse corpo, desse cabeça que é Jesus. Amém? Então, nesta atual dispensação, Jesus, ele se manifesta no corpo. E isso aqui é motivo para você dar um glória a Deus bem forte nesta noite. Nesta dispensação, nós temos Jesus como cabeça e ele se manifesta na igreja. E de repente o ambiente muda. De repente algo começa a acontecer, de repente dá uma vontade, um desejo de dar um glória a Deus bem forte, aleluia. De repente vem aquele sentimento, aquele afeto de dizer algo para o irmão, de dizer que o irmão é especial. E de repente, numa só palavra, nós nos quebrantamos. De repente, numa só palavra, o ambiente todo muda. E quando nós falamos de cabeça, nós falamos de direção, nós falamos de comando, nós falamos de controle. Ele é a nossa direção, irmãos. Ele tem o controle de todas as coisas. E se Ele é a nossa direção, nós temos segurança. Se Ele é a direção nesta casa, eu estou seguro, eu fico tranquilo, eu fico em paz, porque eu sei que Ele está na direção, eu sei que Ele está no controle, não apenas, querido, da minha vida, da minha família, mas desse corpo, desta igreja maravilhosa. Ele é a nossa direção, irmãos. Aleluia. Ele é a direção desta comunidade, desse colegiado de irmãos. Ele é a direção da minha vida. Ele é a direção da minha casa. Ele é a direção no meu trabalho. Está lá um membro, está lá um braço, está lá um dedo. E aí Ele está com você, Ele está ligado, juntos, todos nós nos conectamos com Ele, porque nós somos membros e formamos um corpo, e esse corpo está ligado no cabeça que é Jesus. Quem é o seu cabeça? Jovem, quem é o seu cabeça, cabeção? É só para quebrar o gelo. Quem é o seu cabeça? Quem é o nosso cabeça?
Diga comigo, Jesus. Aleluia. E se Ele é o nosso cabeça, Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos. E aqui está o segredo. O segredo está nesta convicção. O segredo, o meu sucesso, o seu sucesso, o sucesso do corpo, o sucesso da igreja está nesta convicção, nesta fé de você crer que você não está só nesta terra, que há algo do céu, algo maravilhoso, que há um Senhor que está sobre nós. Que está sobre as nossas vidas. Ele ocupa a primazia na igreja. Ele é o primeiro. Ele ocupa o melhor lugar. Nós temos um lugar maravilhoso. Você tem um lugar maravilhoso nesse corpo. Você tem uma importância maravilhosa nesse corpo. Mas Paulo dá honras para ele. E eu também quero dar honras para ele nesta noite. Ele ocupa a primazia nesse corpo. Ele ocupa o melhor lugar. Jesus Cristo, aleluia. Oh, Jesus lindo, maravilhoso. Segunda coisa que eu compartilho com vocês, que como corpo nós temos bebido do Espírito. Está no versículo 13. Gregos, judeus, todos os povos, escravos, livres, e todos temos bebido de um Espírito, Espírito com E maiúsculo. A nossa comida, a nossa bebida, ela é espiritual. E nós temos a oportunidade nesse tempo de beber do Espírito. Foi dado a nós, foi dado a todos os cristãos, beber de um só Espírito. E nós como igreja, nós desfrutamos desse ministério, do ministério do Espírito Santo. Temos esta oportunidade, esse privilégio, esse acesso de bebermos desta fonte que está disponível para nós, que está disponível para mim e para você. Fonte que se chama águas vivas, que se chama Espírito Santo de Deus. Beba desta fonte nesses dias, beba do Espírito nesses dias, meu irmão. Há tantas bebidas por aí, há tantas fontes que não é fonte, mas nós temos o privilégio e essa liberdade, esse acesso de bebermos do Espírito nesses dias. E João, ele ilustra muito bem isso. João 7, versículos 37. E no último dia da festa, levantou-se Jesus e disse: quem tem sede?
Onde está o segredo? Uhul. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, aqueles que creem, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. E isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que ainda haveria de vir. Deixa eu te falar para você, você não só apenas bebe, mas do seu interior jorra, flui um rio de águas vivas. A igreja nesses dias precisa ter fome e sede de Deus. É para quem tem sede, irmãos. É para aqueles que creem nesse ministério, nesse mover de Deus para essa dispensação. E João também diz assim: quem dele beber, viverá. Viverá hoje, viverá amanhã, viverá o mês que vem. Não, viverá eternamente, porque é uma experiência única. É uma experiência que não serve apenas para uma semana, 2 semanas, um mês. É uma experiência que vai jorrar para a vida eterna. Quem dele beber, viverá. E ele chega para a mulher de Samaria e diz: se você soubesse quem é o que te pede, você lhe daria água, e ele te daria a água viva. E eu imagino que ela ainda não estava compreendendo. Mas chegou um momento que ela disse: Senhor, dá-me de beber. Ele disse: olha, essa fonte será uma fonte que vai jorrar para hoje, para a vida eterna. É Jesus falando, é Jesus liberando o fluir das águas, as águas que sacia, as águas que completa, as águas que completa a lacuna que há no ser humano. Muitos bebem aqui, bebem ali, bebem aqui também, e bebem ali, mas ainda continuam vazios. Mas uma vez que tenham essa experiência com Jesus, e uma vez bebendo desse Espírito, nós ficamos assim. Assim. Aleluia. Glória a Deus. Logo já não sou eu mais quem vive. Nós ficamos assim. Nós ficamos assim dando glória a Deus. Aleluia. Nós ficamos assim felizes. Nós ficamos assim cheios de alegria. Porque nós estamos falando de uma vida que está fluindo nesse tempo. Uma vida que está fluindo para a igreja do Senhor. Essa é a proposta do Senhor para nós. Ele foi: eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou deixar um companheiro, eu vou deixar um intercessor, eu vou deixar um guia para vocês, eu vou deixar essa água fluindo, eu vou deixar essa água à disposição de vocês. Assim que vocês necessitar, beba desta água. E o que dizer e o que fazer quando ele vem? Faz de novo.
É ou não é? Faz de novo. Eita Deus maravilhoso. Abre comigo. Lá em 1 Coríntios, um pouquinho atrás, não saia do texto. 1 Coríntios 10. Pode colocar o horário na íntegra. 1 Coríntios 10, versículo 4. E eu acho que vai mexer com você. Comigo mexeu. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual, e essa pedra o seguia, e essa pedra era Cristo. Eles beberam todos de uma pedra espiritual que os seguia. Olha só a graça lá na primeira aliança. Ele estava lá, eles o seguiam, era uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo se assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Até aqui. Irmão, você consegue entender isso aqui? Você consegue entender o que eles presenciaram? Você consegue entender o que eles viram, o que aconteceram com eles? E o texto diz que todos estiveram debaixo daquela nuvem, foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual. Irmãos, manjar é algo especial. É ou não é? Manjar é algo especial, espiritual. Eles beberam todos desta bebida, da bebida espiritual, desta pedra. A pedra os seguia. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando o que eles contemplaram ali. Você consegue imaginar a nuvem sobre eles? Você consegue imaginar a coluna de fogo diante? A nuvem os cobria, e de repente aquele sol já não ardia sobre ele, e aquela coluna de fogo iluminava, tirava o frio, dava direção para eles. E de repente eles precisam comer, sentiram fome, e eles acordam, e de repente eles acordam, e pela manhã eles olham, e o arraial estava coberto de um negócio branco.
E eles ficaram tão impressionados que eles disseram assim: que é isso? Marlon, eles disseram: que é isso? Era o mover de Deus para aquele tempo. Era a comida, era a provisão do céu, era Deus se manifestando sobre eles como provedor. E de repente eles têm sede, e de repente a rocha começa a jorrar, começa a fluir. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que, diga assim comigo, só que eles não valorizavam, eles não entenderam, eles não tiveram revelação, igreja. Tudo isso não foi suficiente para que eles pudessem caminhar como Deus queria. E de repente eles começam então a murmurar. De repente eles começam então a idolatrar, a se prostituir. Tudo isso não adiantou. E aí Paulo escreve para os coríntios, e ele escreve para nós, no versículo 6, e eles falam: essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. De repente agora Paulo diz para nós: olhe para tudo isso. Isso é para exemplo para vocês. Olha, veja isso, para que vocês possam beber, comer e viver uma vida digna como Deus quer que vocês venham viver. E às vezes nessa dispensação nós pensamos: está tudo liberado. Não, olha aqui no versículo 9: não tentemos a Cristo. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Isso aqui é para nós ficarmos atentos nesses dias, assim como aconteceu lá, assim como eles não valorizaram. Queridos, nós precisamos ficar atentos, porque senão nós vamos participar desta mesa, desse banquete, desse manjar espiritual que Deus tem para nós nesses dias, e nós de repente não venhamos a valorizar. Diga: misericórdia, vou beber, vou comer e vou viver a vida proposta que Ele tem para a minha vida. E por causa disso, todos aqueles acima de 20 anos ficou prostrados no deserto. Diga: misericórdia. Todos eles viram, eles contemplaram o mover e foram incrédulos. Por isso o Senhor nos chama para esse tempo, para nós crermos, para nós termos uma linguagem de fé, para nós sermos um exemplo nesses dias, de uma igreja viva, de um corpo que entende os mistérios do cabeça. Amém? No versículo 18 do capítulo 12, volta para lá. E às vezes você pode perguntar: mas por que nesse lugar?
Por que eu? Por que assim? E ele responde para nós nesse versículo 12. Não foi o pastor, não foi o seu discipulador, não foi o bispo, foi Deus que te colocou. Deus colocou os membros no corpo. E aí nós vemos no versículo, do versículo 20 ao versículo 24, Paulo fala da importância de todos os membros. Todos os membros. Todos com uma importância. Nenhum melhor do que o outro. O dedão é importante. Olha só, já tentou pegar alguma coisa sem um dedão? Né? A mão é importante. Eu tenho uma certa limitação na mão, eu sei o tanto que a mão é importante. O nariz é importante. Uns têm um nariz maior do que os outros, mas tudo é membro. E tem a sua importância. A orelha é importante. Uns têm orelha mais pequena, outros têm orelha grande, né? Deixa eu ver quem tem orelha grande aqui. Eu não tenho orelha grande. Pedro fica falando que eu tenho orelha grande, né? O olfato é importante. Os lábios é importante. A língua é importante. Não há nenhum melhor do que o outro, e um depende do outro. E aqui eu agora trago para o corpo de Cristo, eu trago para você como membro. Você tem uma importância maravilhosa nesse corpo, meu irmão. Você é importante, você é especial, você completa esse corpo do seu jeito, da sua forma. Jamais podemos dizer, ó dedo, não preciso de ti. Jamais podemos dizer, mão, não preciso de ti. Jamais podemos dizer, sabe por quê? Porque todos têm um valor especial no corpo de Cristo. Todos têm um valor especial para Deus. E eu olho daqui e eu vejo o valor de cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Vocês formam um organismo tão poderoso, o corpo de Cristo. Você pode dizer para esta pessoa que está aí do seu lado: você é muito especial nesta igreja. Olha que para mim, muitas vezes nós valorizamos uns mais do que os outros. Muitas vezes nós valorizamos uns por causa da aparência. Muitas vezes nós estamos valorizando uns pelo que fez. Foi Jesus quem fez. De repente nós vamos, ou melhor dizendo, nós vamos àqueles que vêm. E por que não ir naqueles que não vêm? Às vezes nós valorizamos mais aqueles que cheguei, que é igual galinha quando bota o ovo, que quando, né, a galinha quando bota o ovo, ela dá aqueles gritos, né? Eu estava vendo uma galinha lá no meu pai essa semana passada.
é terrível, elas anunciam mesmo, né? E muitas vezes não é diferente. Nós valorizamos muitas vezes membros dentro do corpo, membros que eu cheguei, que tem essa personalidade falante, desenvolvido. Oh, meu irmão, deixa eu falar para você, quem disse que nós podemos olharmos assim? Muitas vezes, se for eloquente, tem valor para nós. Muitas vezes, se tiver na vitrine, tem valor para nós. Deixa eu falar para você, aquele que prega aqui com eloquência tem valor, como aquele irmãozinho especial que está sentado lá atrás, que talvez esteja atribulado. Talvez esteja passando por uma dificuldade. Talvez esteja entrando e saindo nesse corpo aqui como um membro e está passando desapercebidos por nós. E nós estamos fazendo festa com aqueles que nos agradam. Com aqueles que estão sempre próximos. Mas não há diferença. Todos são importantes. Todos precisam de uma atenção especial. Aos olhos do Senhor, e não apenas nos olhos dele, aos nossos olhos também. Eu não sei como você se sente nesse corpo lindo, que se chama Igreja do Senhor. Eu não sei se alguém um dia chegou para você e tentou te desvalorizar ou te jogar para baixo. Deixa eu falar para você, nesse corpo aqui, corpo de Cristo, você tem um valor especial. Como disse Martin Luther King, 1958, I have a dream. Eu tenho um sonho, que os meus filhos não sejam julgados pela cor, mas sim pelo caráter. I have a dream. I have a dream. Eu tenho um sonho, que todos sejam um neste lugar, que todos tenham o mesmo valor, que todos tenham a mesma atenção, que aquele senhor de 50, de 55, de 60 anos, que pessoas se aproximem dele, que pessoas tirem um tempinho para conversar, que possamos tirar um tempo e dar atenção para aquelas pessoas mais experientes, pessoas idosas. Você é importante para esse corpo. Amém, irmãos? O que eu acho mais lindo no corpo, Cristo como cabeça, Ele nos dá condições, Ele nos dá a condição de perdoar, Ele nos dá a condição de consertar,
Porque Ele foi primeiro, Ele abriu um caminho na cruz do Calvário, nos perdoou dos nossos pecados, e agora nós temos esta condição. Lá fora, muitos não conseguem fazer isso. Mas nós conseguimos. E isso é lindo demais. É muito bom ver um cristão se consertando com o outro. Porque onde tem relacionamento, tem desgaste. E aqui nesse lugar, o perdão está ecoando através das nossas vidas. É muito bom contemplar no corpo esta condição de humildade. Porque da cabeça flui a humildade, porque essa é a essência dele. A humildade de chegar e olhar nos olhos e dizer: olha, errei. A humildade de chegar e olhar nos olhos e dizer: olha, não foi legal. Me perdoa. Essa humildade de ceder. Irmãos, quantos lá fora não lhe foi dada a oportunidade de consertar, às vezes no último momento da sua vida, e ele disse não. Mas graças a Deus, eu e você temos esta condição nele, temos esta humildade de consertar e dizer: me perdoa, seja livre. Nós temos a condição de sair do cabo de guerra como cônjuge. Meu irmão, e só Ele pode fazer isso. Porque senão muitas vezes nós entramos num UFC de acusação. Sabe o que é o UFC de acusação? Você, aí o outro, você, e o outro, você, e vira um inferno. Aí eu louvo a Deus porque um tempo desse, Deus permitiu, eu preciso falar, porque aí a igreja é edificada. Mas não vou te acabar com você hoje não. Eu louvo a Deus porque num tempo desse, Deus permitiu que eu e a bispa tivéssemos um conflito muito forte, um tempo atrás, irmãos. E, irmãos, esse negócio era muito forte. E parece que quanto mais nós mexíamos, o trem piorava. E de repente eu acordei, começando um UFC com ela. E eu disse: não é por aí. Aí eu recorri o cabeça. E de uma hora para outra, passou. E nós começamos a glorificar o nome do Senhor. Querido, é muito espiritual a nossa vida, a nossa convivência. Realmente nós precisamos dele. Nós precisamos do Senhor Jesus. E por último, para a gente encerrar, qual é a minha contribuição e função para o crescimento do corpo? Eu não vou abrir, mas está em Efésios 4, do 15 ao 16. Bispo, de que forma eu posso contribuir? Nós entendemos que Ele é o cabeça. Nós entendemos que nós bebemos dele. Agora, como eu posso contribuir? Porque, meu irmão, eu creio que nessa igreja não tem pessoas que vai e vêm no domingo. Graças a Deus. Sabe aqueles irmãos que eles chegam no domingo e sentam e vai embora, e depois voltam no domingo, sentam e vai embora? Não, aqui não tem esses irmãos assim, graças a Deus.
Bispo, de que forma eu posso contribuir para esse corpo? Nós podemos contribuir através da nossa unidade. Sendo um, junto nós somos melhores, igreja. Uma vez que o corpo está unido num só propósito, numa só palavra, num só pensamento, num só parecer, meu querido, as coisas começam a acontecer da melhor forma possível. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. Sermos um. E nós aprendemos no Salmo 133 que por causa da unidade, por causa da união, o Senhor libera a bênção. O Senhor libera a vida. E eu fico imaginando a igreja primitiva, a partir do capítulo 2, versículo 42, eu fico imaginando aquela vida deles, aquele estilo de vida, aquela unidade deles. Oh, irmãos, e aquilo com certeza falou ao céu. E Deus se manifestou sobre a igreja primitiva. Eles eram um em oração, no partir do pão, na oração, na misericórdia. Eles estavam juntos. E a Bíblia diz lá no versículo 47 que enquanto isso, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Bispo, de que forma eu posso contribuir para que esse corpo possa crescer? Meu irmão, você pode contribuir através de uma oração. Você pode contribuir através de uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Porque nós precisamos disso. Você pode contribuir através da comunhão, desta verdadeira coinonia. Você pode contribuir se envolvendo com os propósitos da igreja. Porque quem não se envolve, não se desenvolve. Você pode contribuir com o seu dinheiro. Muito obrigado por você que oferta, que dizima. Muito obrigado você que fez primícias. Está sendo uma bênção. E primícias é algo muito especial. Você pode contribuir com o seu bolso. Bispo, como posso contribuir? Você pode contribuir com uma vida de santidade. Sendo santo. Entendendo que esse cabeça que é Jesus é santo. Lá em Efésios 5, lá tem um texto tremendo que diz: maridos, olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Santidade é o mover de Deus para nós nesses dias. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos santificar, para torná-la igreja sem mácula, sem ruga, mas porém santa e irrepreensível. Bispo, como posso contribuir? Já vou encerrar. Conhecendo e vivendo aquilo que foi designado para você no corpo de Cristo. Amém? Vou esperar até que todos abrem. Efésios 5, versículo 25 diz: vós, maridos, amai a vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O que o Senhor faz? Alimenta e sustenta. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Segura essa aí no versículo 32 agora. Grande é este mistério. Eu digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele vem fazendo uma ilustração. Pode pôr a Bíblia na cadeira. Ele vem falando de casamento, do relacionamento do esposo e da esposa, esse relacionamento maravilhoso. E de repente ele começa a falar do relacionamento de Cristo com a igreja. Escute, olha aqui para mim, igreja. Aí ele diz assim: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É um mistério o relacionamento de Cristo com o corpo, com a igreja. É mistério, irmãos, nós não conseguimos compreender. É algo sobrenatural. Deus não é apenas um Deus de mistério, mas é um Deus onde o seu relacionamento com a igreja é um mistério também. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. Você pode glorificar o Senhor por fazer parte deste corpo, de ser esse membro importante no corpo. Você pode dizer: Senhor, eu estou feliz. Você pode dizer: Senhor, eu entendo, é um privilégio, Senhor, fazer parte do corpo do Senhor.